Como o Fed, que é o Banco Central americano, conseguiu imprimir quase 4 trilhões de dólares e essa expansão monetária não repercutiu nos índices de preços ao consumidor. Ou dito de outra forma, por que as rodadas de Quantitative Easing, o famoso QE, não geraram a inflação de preços que muitos economistas estavam prevendo? Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado e também nos siga no Instagram e no Twitter. Essa é uma pergunta recorrente e eu acho que ela muitas vezes não é respondida de forma satisfatória e por isso eu vou enfatizar este ponto aqui. Eu já falei brevemente em outros vídeos, mas esse não era o assunto em si, a resposta específica aqui não era o foco dos outros vídeos, não era a temática principal e é por isso que eu vou voltar a esse tema para tentar responder essa pergunta fundamental da forma mais precisa e completa possível. E para que nós entendamos por que as rodadas de Quantitative Easing, essa expansão monetária brutal, não apenas pelo Fed, mas também pelo Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu, ou o Banco Nacional da Suíça também, e o da China, por que essas rodadas de afrouxamento quantitativo, de expansão dos balanços dos bancos centrais, acabaram não repercutindo nos índices de preços ao consumidor? Esse é o ponto fundamental. E para entender isso, então é preciso que nós compreendamos o próprio mecanismo de expansão monetária, que é uma tecnicalidade, e eu vejo que às vezes nem economistas sabem explicar, ou talvez eles mesmos não entendam toda a complexidade do fenômeno, e algo que também exige um pouco mais de conhecimento técnico do mecanismo, o processo de expansão no balanço de um banco central. Algo que eu já falei, mas retomo esse assunto por ser tão importante. Então, para entender primeiro como funciona a expansão monetária, eu separei talvez em 3 classificações ou 3 categorias de expansão monetária. O que eu chamo de expansão monetária direta, expansão monetária semidireta, que é muito similar, e a expansão monetária indireta. A expansão monetária direta e indireta é o que o Ludwig von Mises denominaria de inflação simples. E vocês já vão entender o porquê. A expansão monetária indireta é o que ele classifica como expansão do crédito pelo sistema bancário, pelas instituições financeiras, conforme ele mesmo descreve em um dos seus capítulos no livro Ação Humana. Mas por que é importante entender? Primeiro, a expansão monetária direta é aquela mais crua ou mais antiga ou da forma mais rudimentar, onde os próprios governos, ou o seu Banco Central, ou o próprio Tesouro do governo, simplesmente imprime moeda, cédulas de dinheiro, bilhetes de dinheiro, para pagar suas contas. Essa é a inflação mais simples de todas e mais crua, e é o que nós testemunhamos em vários períodos da história, na República de Weimar, recentemente no Zimbábue, com aquela nota famosa de 100 trilhões de dólares, 100 trillion dollars. Ou então, no próprio Brasil, nós vimos essa inflação simples, a grande impressão de moedas. E mesmo se a gente voltar um pouco mais no tempo, em momentos mais remotos da história, Império Romano, onde se utilizava a velha prática de diluir o conteúdo metálico da moeda, então uma moeda de prata ou de ouro misturava outro tipo de metal não tão nobre, não tão valioso, chumbo, por exemplo, e você conseguia ter mais moedas no mercado, mas elas circulavam, ou eles tentavam fazer com que elas circulassem como se o ouro fosse, e na verdade não era. Então essa é a forma mais fácil e simples, inflação simples e crua de se imprimir moeda e de fazer expansão monetária. A forma semidireta, que é similar, mas aí não envolve diretamente, ou pode não envolver diretamente a impressão física de cédulas de dinheiro, é pelo meio dos balanços dos bancos centrais, aí seria dígitos eletrônicos ou da forma contábil, e até pelos bancos, muitas vezes bancos federais ou bancos estaduais, que são instituições que muitas vezes estão a serviço do próprio controlador, que é o próprio Estado. Então, nessa forma semidireta é quando o próprio Banco Central monetiza a dívida do Tesouro, do soberano, então criando dígitos eletrônicos para comprar os títulos emitidos pelo soberano. Ou até de uma forma mais rasa e simples e direta, sem precisar comprar um título, simplesmente acreditando dígitos eletrônicos e deixando esse numerário disponível para o soberano gastar. Isso é o que aconteceu aqui no Brasil, precisamente até o ano de 86, na chamada conta movimento, que era uma conta que o Tesouro tinha no Banco do Brasil,
e que funcionava, no fim das práticas, quase como uma autoridade monetária paralela, com poder efetivo de emissão de moeda, no caso era eletrônica, não papel, mas por meio dessa conta, o nosso tesouro, o governo brasileiro, conseguia gastar recursos e fazer esse dinheiro circular na economia sem precisar emitir títulos, sem precisar nem que esse disponível constasse no orçamento público. Era realmente assim, era um descalabro, um descontrole monetário absoluto. E o que acontecia era o Banco Central quem injetava liquidez no Banco do Brasil para manter ele solvente. E isso acontecia não apenas com o Banco do Brasil, mas até com os próprios bancos estaduais, Banerj, Banespa, Banrisul, enfim, todos os outros bancos estaduais que estavam sob o controle dos próprios estados, estes eram os seus controladores, e esses bancos financiavam o próprio controlador, dando crédito para esse controlador. Obviamente que esse crédito não era pagado, não era amortizado, e esses bancos ficariam à bancarrota, a não ser salvo a situação em que o próprio Banco Central entraria novamente resgatando os bancos estaduais, injetando liquidez. Então todo esse sistema de bancos federais, como o Banco do Brasil e a Conta Movimento, e os bancos estaduais, que no fim da prática também é quase uma autoridade monetária paralela, acabavam tendo o poder de expandir o crédito aos controladores, criando dígitos eletrônicos, e o Banco Central monetizava ou resgatava esses bancos públicos. Então, essa é uma forma que eu digo que é a semi-direta. E para você ter uma ideia, foi apenas em 88, na Constituição de 88, que foi simplesmente vedada a possibilidade do Banco Central monetizar dívida diretamente do Tesouro. Então hoje como funciona? O Tesouro emite títulos em leilões e são os bancos comerciais que adquirem esses títulos, e só depois desse passo inicial é que o Banco Central pode executar a política monetária comprando os títulos do Tesouro dos bancos comerciais, não diretamente do Tesouro. É assim que funciona desde esta regra, que é o artigo 164 da Constituição brasileira. Por que esses dois métodos de expansão monetária são altamente inflacionários, direta e semi-direta? Porque isso significa imprimir moeda e já gastá-la na economia. É criar dinheiro eletrônico e concedê-lo ao governo, ao soberano, para que ele possa pagar fornecedores, servidores, o funcionalismo público, e esse dinheiro já passa a circular na economia e por isso ele acaba impactando diretamente o preço dos bens e serviços. Por isso é altamente inflacionário. Mas a terceira forma, a expansão monetária indireta, que envolve o sistema bancário, e é o que o Mises chamava de credit expansion, expansão do crédito, e não inflação simples, que é direta e semidireta, ela não é altamente inflacionária da mesma forma. Sim, vai causar inflação dos preços mais adiante, porque isso também é uma expansão monetária, mas ela ocorre primeiro pela expansão do crédito por parte dos bancos, numa decisão que não está sob total domínio dos bancos, porque ele precisa seguir o mínimo de racional econômico, então ele precisa escolher a quem ele vai emprestar dinheiro, então precisa haver uma expectativa de rentabilidade, de repagamento daquele crédito, e do outro lado, o tomador também, a empresa ou a família, ela precisa ter uma aplicação viável para aquele crédito, para aquele empréstimo. Então essa decisão de expandir o crédito da economia, a forma direta de expansão monetária, indireta, não depende única e exclusivamente dos bancos. Sim, eles têm influência, mas também depende do tomador de empréstimo. Entendido isso, voltemos agora ao que aconteceu lá em 2008, ou melhor, depois da crise de 2008, com todas as rodadas de quantitative easing, não apenas pelo Fed, mas também nos outros bancos centrais. O que aconteceu naquele momento é muito mais similar à expansão monetária indireta, porque o Fed comprou dinheiro dos bancos, comprou títulos do Tesouro Americano ou hipotecas dos bancos. Ou no caso de outros bancos centrais, compraram ações de empresas, ETFs, no caso do Japão, aqueles Exchange Traded Funds, até fundos imobiliários ou títulos corporativos. É isso que esses outros bancos centrais fizeram em 2008, a partir de 2008. Então, como isso funciona? Quando a gente analisa pela ótica dos agregados monetários, base monetária e M1, a expansão monetária direta, imprimir moeda e gastar na economia, é já a criação de base monetária que já respinga no M1, porque esse dinheiro já passa a circular na economia. Mas a expansão monetária que foi feita lá na crise de 2008 com o QE não respingou diretamente no M1. Para a gente entender como isso funcionou, eu vou recorrer novamente aqui ao nosso balanço dos bancos comerciais
Imaginem que essa aqui seja a foto lá em 2008, quando os bancos estavam praticamente ilíquidos ou insolventes, tinham as hipotecas de 1,7 trilhão no balanço, e aqui do lado seus passivos bancários ou passivos monetários, depósitos à vista e a prazo que totalizavam 1,7 trilhão. O que o Fed fez lá em 2008 quando ele adquiriu os títulos dos bancos? Foi simplesmente criar, vou pegar aqui de novo para escrever na minha lousa de papel, foi simplesmente trocar o que os bancos tinham de hipotecas para reservas e num valor idêntico de 1,7 trilhão. Então ele simplesmente tomou esses títulos dos bancos comerciais, do sistema bancário, e creditou na conta de reservas. The banks have accounts with the Fed, much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Well, effectively. Então, olhando essa foto aqui, imaginemos que isso aqui seja o balanço consolidado de todo o sistema bancário americano em 2008. Houve alguma mudança depois do QE no passivo bancário? Absolutamente nenhuma. Então, um segundo depois do Fed comprar todos esses ativos, o passivo bancário dos bancos comerciais seguia na mesma magnitude, no mesmo patamar. Então, isso significa que a criação de moeda pelo Banco Central americano por meio de QE ou de qualquer banco central não respinga diretamente no M1. Se a gente pudesse olhar, são aqui, vou resumir assim de forma bem rápida, são praticamente os depósitos à vista e outros depósitos que constituiria o M1. Então, depois do QE, o M1 não foi impactado diretamente pelo QE. Sim, a base monetária, que aí é o balanço do Banco Central, aqui novamente, comprando os títulos e reservas, aqui eu botei 2 trilhões. Então, vejam que essa forma de criação de liquidez do QE não é respingar direto o dinheiro na economia. E aí tem um segundo ponto que é muito importante também, que ajuda a responder a pergunta por que a criação de quase 4 trilhões não respingou nos preços dos bens e serviços. Primeiro, a questão da concessão de crédito. Então, uma vez dado esse dinheiro para os bancos, eles precisam aumentar o crédito para as famílias e empresas para que realmente isso se torne expansão monetária indireta e dinheiro circulando na economia. Segundo, o que o Fed impactou diretamente é o preço dos ativos. Sim, ele compra por meio dos bancos, do sistema bancário, mas ele está comprando ativos financeiros, seja o título de dívida do governo americano ou até hipotecas. Ele não está comprando laranja, banana, carne e arroz. Ele está comprando ativos financeiros. Então é natural que os preços desses ativos, que são bens também, esses ativos sim sejam inflacionados, e é o que a gente tem visto. É impressionante como desde a crise de 2009, a pior crise desde a Grande Depressão, os preços de praticamente todos os índices de bolsas, índices de ações do planeta todo estão batendo as máximas históricas, se não a máxima desde a crise, a máxima histórica, como é o caso do Nasdaq recentemente, ou do S&P 500, o Standard & Poor's 500. Então, o preço dos ativos sim está sendo impactado. E olhando para outros bancos centrais, o Banco do Japão, o Banco Nacional da Suíça, o Banco Central Europeu, eles também estão comprando ativos financeiros, ações de empresa. O Banco Nacional da Suíça tem mais de 80 bilhões de dólares em ações de empresas, inclusive empresas americanas. O Banco da Europa, o Banco Central Europeu, o ECB, tem comprado vários títulos corporativos, títulos de dívida. Então, o preço desses ativos todos sim está sendo inflacionado. É como se a gente pensasse, o Banco Central, existem apenas 2 bens na economia, digamos, seja laranja e banana. E aí o Banco Central Europeu começa a imprimir trilhões de euros, mas apenas passa a comprar banana e não laranja. E aí o pessoal diz, olha aqui, essa rodada de expansão monetária não gerou nenhuma inflação, o preço da laranja segue intacto. Agora, ninguém está olhando para o preço da banana, é o preço da banana que está aumentando, porque é aí que está sendo direcionado essa expansão monetária, as rodadas de quantitative easing. Então, essa é outra razão que explica por que o QE não gera inflação de preços ao consumidor direto, mas sim tem inflacionado o preço de vários outros ativos, título de dívida, ações, inclusive ativos imobiliários. A última razão, e aí muito mais
voltada ao dólar, eu explico apenas a parte do dólar, diz respeito também ao próprio dólar ser a moeda de reserva mundial. E em momentos de crise, ele ainda é buscado como ativo de refúgio, no chamado flight to quality, a fuga para a qualidade. Por mais que isso soe bizarro no sistema monetário que a gente vive hoje, ainda é visto como a moeda menos pior de todas. Então a demanda por dólar também aumenta. E naquele cenário de crise, a demanda por dólar aumentou bastante, apesar de rodadas sucessivas de expansão do balanço do Fed, de criação de dinheiro eletrônico dessa forma mais indireta. Então, resumidamente, esses são os motivos que fazem com que quantitative easing não signifique diretamente impacto nos índices de preços ao consumidor. Impacta sim outros preços, mas não diretamente preço ao consumidor. Espero que agora, com este vídeo, tenha ficado mais claro e com uma riqueza maior de detalhes e profundidade a razão por trás da expansão monetária do Fed e de outros bancos centrais não terem repercutindo tanto nos índices de preços ao consumidor.